Aleluias, glória a Deus. Vamos estar iniciando o culto em nome de Jesus. Nessa tarde, eu gostaria de ler uns versículos aqui que fica no livro de João, a partir do verso 1. É muito conhecido por todos nós. No cabeçalho fala assim: a palavra da vida. No começo, aquele que era a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus desde o princípio. A palavra que estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Verso 6. Houve um homem chamado João, aquele que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz, e ele veio para, por meio dela, todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz, e a luz verdadeira, que veio ao mundo iluminar todas as pessoas. Estava lendo esse versículo e algo tremendo, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que todas as coisas que Deus fez foi através da palavra, e nós temos essa palavra nas nossas vidas, e nós temos que colocar ela em prática todos os dias. Nós não podemos esquecer do poder do que a palavra tem para profetizar sobre as nossas vidas, para profetizar sobre a vida dos nossos filhos, sobre as nossas casas, sobre o dia da manhã, que nós podemos profetizar para o próximo ano que está vindo, em nome de Jesus. Como fala no verso 4, a palavra é fonte da vida, que trouxe a luz, e todos nós podemos ter essa luz no coração, dentro do nosso dia a dia, no nosso trabalho, até aquele momento, ó Deus, que às vezes você fala assim: peraí, me deu um apagão aqui, me deu um branco. Então essa luz que Jesus nos deu, que nesse momento nós precisamos lembrar dela e viver ela. Falar assim: não, eu sou a luz, eu vim para iluminar, não só minha casa, não só minha vida, mas a vida dos nossos vizinhos, a vida dos nossos colegas de trabalho. Então foi através desse versículo que Deus tocou no meu coração e falou assim: aproveite nesse momento e ore pela vida do seu irmão, porque ele está sentindo dor. Então, que essa luz possa estar todos os momentos, durante o dia, durante a noite, nos momentos que nós estamos acordando para começar o dia, ou então mesmo na madrugada. Que nós não venha olhar para o momento difícil, porque as bênçãos, as maravilhas estão na mão do Senhor. Então, se eu sou a luz, eu preciso crer, eu preciso fazer a diferença. Amém? Pai Deus, nessa noite, papai, nós clamamos a Ti, Senhor, oh Deus, e abrimos, oh Deus, esse culto, Pai, no Teu nome, Senhor. Nós estamos unidos aqui, papai, para glorificar a Ti, papai, não pelas coisas que o Senhor vai fazer, mas nós estamos aqui reunidos no Teu nome, pelas coisas que o Senhor já fez nas nossas vidas, milagres, curas. Oh papai, que a Tua presença, oh Deus, nós se alegramos, Senhor. Nós olhamos, oh Deus, no mundo aí fora, papai, oh Senhor, e às vezes as pessoas para se alegrar, oh papai, dependendo de bebida, depende de droga, mas nós vivemos
a Ti, papai, em nome de Jesus, porque essa alegria vem de Ti, Senhor. Como o versículo que eu acabei de ler, fala assim que nós somos a luz, oh papai, que essa luz venha nos resplandecer, venha nos clarear, papai, no nosso interior, oh papai, que venha nos iluminar, papai, aqueles momentos difíceis, papai, oh Deus, porque na Tua palavra fala, Senhor, que os dias ruins vêm, mas que nesse momento, oh Deus, nós estamos vivendo uns dias bons, e quando chegar os momentos difíceis, papai, que nós podemos ser a luz, que nós podemos ser a Tua palavra, papai, em nome de Jesus. Apresentamos, papai, oh Deus, a vida dos nossos vizinhos, da esquerda, da direita, papai, em nome de Jesus. Apresentamos as vidas, oh Deus, que está nos assistindo, papai, as vidas, oh Deus, que está nos assistindo, papai, depois desse culto, papai, que essa palavra, oh Deus, que vai ser ministrada nessa noite, Senhor, que possa falar o seu coração, papai. Você que está desistido, você, oh Deus, que está dentro do seu lar, papai, oprimido, Senhor, oh Deus, o Deus não dá a palavra, que Ele é a luz, que essa luz, oh Deus, venha para o nosso dia a dia, papai, dentro dos nossos lares, pelos momentos de angústia, pelos momentos difíceis que passamos, papai, em nome de Jesus. A Tua palavra, Deus, também diz, papai, se o fardo está pesado, Senhor, venha, que Ele ajuda a carregar, papai. Então nós temos que ter esse primeiro passo, essa primeira posição de fazer. Não, eu vou dar o primeiro passo, porque o restante Deus poderoso faz. Eu vou orar, porque não sou eu que vou curar, mas é o Deus Todo-Poderoso que vem curar, papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, iniciamos esse culto, Pai, no Teu nome. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo. Aleluia. Aleluia. Santo. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. Santo. Aleluia. Amém. Nesse momento, continuando, que nós estamos na presença de Deus, adorando e agradecendo o Santo Nome, adore como você nunca adorou, como você nunca imaginou adorar nessa noite, né? Como você pode adorar. E se fosse hoje o nosso último dia aqui, como você entregaria o seu melhor a Deus? Então, louve, se entregue. Né? Não deixa problema ou pensamentos vir na cabeça te atrapalhar neste momento. Que o Senhor possa blindar os teus pensamentos agora e levar na presença dEle para poder engrandecer ao seu santo nome, né? Mais e mais da presença dEle neste lugar. Nós não estamos louvando um Deus que é pregado no madeiro, ou um Deus que foi crucificado. Realmente Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Por isso que Ele sabe administrar a morte e a vida no momento certo, no momento correto. Santo. Então deixa Deus levar mais, busque mais a presença dEle, mais o poder dEle, mais a graça dEle neste lugar, nas nossas vidas. Venha, Senhor amado, movendo, venha com o Teu poder, enchendo mais e mais com a Tua graça, com a Tua unção neste lugar. Que nós estamos aqui, Senhor amado, para engrandecer ao Teu santo nome, porque Tu és santo, Senhor. Quem é aquele que pode soltar sobre os montes, que tem os olhos como chama de fogo? Quem é? E Ele tem o poder e o domínio sobre a morte. Só o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem o domínio. E o que
nós estamos fazendo com tudo isso? Aleluias! Oh Senhor, queremos te louvar e engrandecer ao teu santo nome. Senhor, que eu possa ser amado, ser instrumento nessa noite em tuas mãos. Que não seja a minha vida, mas sim seja a tua. Que tu me ministraste, Senhor, já uma semana sobre isso. Sobre maturidade em tua presença. Porque muitas vezes nós conhecemos, nós entendemos, mas muitas vezes não temos a maturidade para entender, nos aprofundar diante de ti, nos aprofundar diante de tua presença. Senhor, queremos mergulhar, chega de raso, Senhor, chega de teu domínio, Senhor amado, nos nossos joelhos, no nosso lombo, Senhor amado, queremos ir para o lombo, Senhor, que é os nossos ombros, queremos mergulhar em tua presença, queremos se envolver mais contigo neste lugar, mais na tua presença. Oh Senhor, queremos mais de ti, sem ser amado, sem condição. Muitas vezes nós pedimos condições para ti, mas quem somos nós para pedir condições? Nós temos que aprender a te ouvir. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso sueiro, nosso suficiente Salvador, nós declaramos que nossa vida é a tua, não é mais a nossa. Mas muitas vezes nós queremos colocar o nosso dedinho para fazer as coisas. Que a gente possa aprender a tirar o nosso dedo e deixar-nos 100% contigo. Amém? Aleluia. Pode sentar? Glória a Deus, aleluia. Não sou uma grande pregadora. Não sou muito de falar. Né? Eu vou conversar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Né? Não, igual eu brinco, eu não sou muito de muito texto, muita palavra, vai falar muito dizer, mas eu aprendi que eu tenho que, se eu não colocar aquilo que Deus colocou no meu coração, não importa se seja grande ou pequeno, pode fazer muita diferença. Amém? Em Gênesis, eu não vou ler todo o capítulo, porque são 16 capítulos. Eu vou falar sobre um pouquinho deles, que é sobre a vida de José, que começa desde o nascimento dele. O nascimento de José começa em Gênesis, capítulo 30, versículo 22, que é quando Raquel falou assim, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda, e ela concedeu à luz a um filho, e disse, Deus me tirou de meu, porque ela era estéril, né? Vou começar um pouquinho que Deus ministrou no meu coração sobre os meus 3 filhos. Hoje, Deus colocou sobre quando eu engravidei do Mateus, do Gabriel e do Lucas. Foi uma gravidez totalmente diferente umas daquela. Uma vez eu ouvi uma senhora me dizendo assim, Senhora, que a gente tem filhos conforme a nossa maturidade. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. É uma senhora de mais de 80 anos. Ela falou isso, eu falei, Senhora, ela é sábia no que ela está dizendo. Eu engravidei do Mateus, eu tinha 19 anos, porque eu casei com 18. Com essa idade, nós não temos nem muita noção do que está acontecendo, do que não está acontecendo. Menos alguns anos atrás, para nós não confessar a idade, eu vou acabar confessando, vou falar a idade do Mateus, né? Confessando não muito pouco, eu tinha acabado de fazer 19 anos, engravidei, tive o Mateus, eu era nova, e tinha que amadurecer como mulher, como mãe. Hoje essa criança, o Mateus, hoje faz 28 anos. E hoje realmente é o aniversário dele. Né? Quando eu tive que mudar totalmente
vida, porque eu tive uma inflamação nas cordas vocais. Eu fiz 4 cirurgias nas cordas vocais. E o médico, quando eu estava grávida do Mateus, mais ou menos de 6 para 7 meses, o médico chegou, que eu operei nas clínicas, o médico chegou para mim e falou assim: ou você ou a criança. Eles decidem sempre pela mãe, né? Só que eu já sentia a criança mexer, eu já sentia a criança respirar dentro de mim, Jesus. E agora? Aí eu cheguei, aí ele falou assim: vai para casa, porque o espaço que você tem para respirar é muito pouco. Então eu tive que crescer, tive que amadurecer. Aí Deus foi tão grande que eu não pude ter normal, porque esse vírus podia descer e ele nascer com esse vírus. Quando o Mateus nasceu, ele logo depois que ele nasceu, não tive ele nas clínicas, porque eu cheguei em casa e falei: o Senhor me deu, ninguém vai tirar. Não é o homem que vai falar que vai sair, que vai tirar no momento dele, e ele tem 50% de chance do pulmão. Tive meus 9 meses, eu tive o Mateus, depois de 1 mês, fui fazer a cirurgia, tive que fazer exame no Mateus, que essa doença se chama papiloma. Fiz exame no Mateus, graças a Deus ele não pegou. E hoje ele está aí, forte e saudável. Aí eu falei: Senhor, e agora? Como mãe, como eu vou fazer com uma criança? Né? Foi igual a história de José. Quantas vezes a Raquel pediu para Deus o filho? E ela era estéril. Ela teve que pedir: Senhor, eu preciso ter um filho, eu quero ter um filho. Porque Lia já tinha tido filho, as concubinas já tinham tido filho, e ela ainda não. E ela era uma mulher amada pelo Jacó. Aí veio, porque eu falei para Deus, logo quando eu casei, que eu só ia ter um filho, porque eu não ia saber fazer dividir a minha atenção. Aí Deus falou: calma, você vai ter que crescer mais um pouquinho. Depois de 5 anos e meio, tive o Gabriel. Hoje ele já está com 22 anos. Aí Deus falou: eu tinha que amadurecer como esposa, saber dividir a atenção para 2 crianças, ser madura com as dificuldades de cada um. E mais coisas na igreja, porque foi nessa época que o Leandro operou da coluna. Eu tinha uma criança um pouquinho maior e tinha outro bebê de 2 aninhos, quando o Leandro operou a coluna. E eu tinha as obrigações na igreja. E o meu marido em casa deitado, numa cama, porque ele não conseguia levantar. Tive que amadurecer como esposa, como mãe, como mulher e na obra e na presença de Deus. Quantas vezes José, quando ele foi para o cativeiro, que ele foi vendido, ele não teve que amadurecer ali para poder fazer a vontade de Deus. Foi fácil? Não. Não, porque muitas vezes eu fui no banheiro chorar, gritando, pedindo socorro. E olhava para um lado, olhava para o outro, todo mundo só falava: não, mas o Leandro está bem. Só eu e o Leandro sabia o que ele estava passando em casa. Os meus filhos não podiam relar assim, ó, na cama. Que o Leandro já brigava. Por causa que a dor, o médico falou que era tão grande que ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Então o Leandro ficava no quarto e eu ia brincar com meus filhos no outro quarto. E eu por dentro falava: Senhor, eu ainda tenho que ir para a igreja. Olha, tá tudo bem, tá? E ninguém entendendo o que estava passando, só eu e Deus, e eu tinha 25 anos. Ninguém pensou nisso, só o Senhor. Aí depois que passamos por isso, Deus falou bem claro: não tem como você ensinar uma coisa que você não aprendeu. Não tem como eu dizer: ah, seja mãe, é legal, se eu nunca fui. Seja pai, mas se eu nunca fui.
Eu posso contar experiências, não que com a experiência a gente não aprende, mas eu posso contar a experiência do que eu vejo, do que as pessoas falando. Mas quando a gente passa, a gente tem prioridade como falar. Quando o Leandro operou, foi eu e minha vizinha, uma amiga minha ficou com uma colega nossa da igreja, ficou com os dois para mim, e foi eu para minha sogra para a cirurgia. Desceu eu e minha sogra para a UTI, que tinha acabado uma cirurgia de 6 horas, ela durou quase 14. Quando o Leandro voltou, o médico me chamou na UTI e falou: vocês acreditam em Deus? A gente, amém. Porque a ressonância estava de um jeito, e quando eu abri a coluna dele, eu senti na minha mão. Eu não sei se ele vai poder andar. Aí eu falei: Senhor, por que a gente tem que amadurecer tão duramente? Mas sem os desafios, sem as provações, não tem como a gente amadurecer. As dificuldades e as provações vêm para a gente poder amadurecer perante Deus e realmente falar: Senhor, eu preciso de Ti. Aí a gente comeu, minha sogra olhando a cara da outra em desespero, falando: Deus vai fazer a obra dele. Deus não deu ele desse jeito. O Leandro me dormiu 24 horas quando foi para o quarto. Voltamos no outro dia para visitar ele, ele ainda não tinha acordado. Aí a gente estava esperando dar o horário de visita para subir. Quando a gente sobe, quando eu e minha sogra sobe, as enfermeiras no desespero, no corredor. Porque o Leandro levantou da cama e foi tomar banho sozinho. E ela entrou no desespero, com tudo, né? Depois ela veio me pedir desculpa, porque ele estava nu. Aí eu falei: fique em paz, é a sua profissão. Para você, tanto faz, tanto fez. Aí ela falou assim: ele não tocou a campainha, ele levantou e foi tomar banho. Ele tinha que esperar o enfermeiro vir para ajudar ele. E se ele desmaiasse, não sei o quê? Aí ele olhou para a cara da enfermeira e falou assim: mas o médico falou, quando eu me sentisse bem, eu não podia tomar banho. Né? Dali em diante, graças a Deus, o Leandro não pode passar do peso, porque daí ele sente a coluna. Fora isso, ele pode ter a vida normal. Até abusam, né? Quarta-feira ele foi brincar um pouco com os filhos, tomou, ralou todo o joelho. Todo mundo entrou em pânico lá na quadra, que ele ralou todo o joelho, mas está bem, graças a Deus. E o Lucas, meu pequenininho, saber que nem tudo é do meu jeito, sim, é do jeito de Deus. Eu já estava com quase meus 40 anos, quando eu tive o Lucas. Eu falei: Senhor, uma criança, como eu vou cuidar? Eu estou com um filho de 18 anos, um de 12, e agora um bebê. Deus falou bem claro: é do meu jeito. O Lucas, ele tem um pouco de imperatismo, o TDAH dele já está despercebido pelos médicos, porque ele já lê, interpreta, faz tudo normal, faz a prova conforme o horário determinado, e Deus falou: é do meu jeito. Tudo é do meu jeito. Eu aprendi que quando o Lucas nasceu, realmente foi conforme, cada um foi conforme para mim poder amadurecer perante Deus. Como eu falei sobre a vida de José, que fala sobre José, ele teve que amadurecer para chegar aonde chegou. E com certeza foi fácil. Muitas vezes quando a gente pede as coisas para Deus, a gente quer no momento que a gente quer. Ele teve que crescer como servo e como ser humano. Muita gente, a gente cresce como ser humano. A gente aprende, a gente vai estudar, vai fazer as coisas. Eu não digo que não estudar, não precisa estudar, Deus vai te dar sabedoria como agir. Eu creio que Deus dá, porque Ele não deixa o nome dele envergonhado. Mas se você tiver a base do que você estudou, igual José ali, todo mundo chamava, ele era um sonhador, ele era o preferido. Ele era preferido porque ele era da mulher amada. Mas sem ser isso, era o único dos 12 filhos, né, que ele tinha vontade de aprender a ler e escrever,
daquela época, e nem todos os outros queriam. Ele sonhava os sonhos de Deus, e muitas vezes, eu aprendi uma vez, que nós temos que perguntar, Senhor, qual que é o seu sonho para nossas vidas? Porque se a gente sonha só os nossos sonhos, não digo que Deus não vai realizar, Ele vai realizar. Mas quando a gente sonha o sonho deles, as coisas acontecem mais perfeito, mais perfeito. O mais certo na vida, na nossa vida. E ele era assim. Deus deu um sonho para ele, que ele era o sol, e os irmãos dele se abaixavam perante ele. O que os irmãos dele, ele é maior do que a gente. Não era isso que Deus estava dizendo. Só que naquele momento, por ele ser uma criança, vamos pôr assim, ele não sabia o que estava acontecendo. Só que ele já usava. É que eu falo para os pequenos, Deus usa, não tem idade para Deus querer usar. Ele usa a gente do jeito que nós somos. Ele usa ele do jeito que ele quer e da maneira dele, do jeito que ele deseja, né? Aí veio a venda para a escravidão, aguardando para ser vendido. Como deve ter doído, né? Pensou seus irmãos te pegar naquela época, te jogar num buraco e falar, vamos vender, porque não entenderam o sonho dele, e ele não soube como dizer. Foi quando ele foi o quê? Foi escravo por um bom tempo. Ali ele foi vendido, e naquela época os escravos tinham que mostrar os dentes. A gente isso acha um absurdo. Mostrar os dentes, tinha que mostrar o braço para ver se era forte, se não tinha doença, regalar o olho para ver o que tinha. Gente, foi o que eu falo. E hoje tem isso? Tem. De maneiras diferentes. Mas não precisa mostrar os dentes. Mas muitas vezes a gente escraviza as pessoas com nossas palavras, com o nosso jeito de agir, né? Quando ele foi para a casa de Potifar ali, era o testemunho dele. Imagina um jovem, vamos pôr, acho que ele tinha uns 17 anos, por aí ou mais, na flor dos hormônios, igual eu falo, né, Miguel? Está na flor da pele. Tudo que acontece, misericórdia, que está na flor da idade. Só que ali ele se guardou, porque ele tinha um testemunho diante de Deus. Ele podia ser escravo nas coisas que ele era obrigado a fazer, mas por dentro ele era livre. E ele era tão livre, Deus abençoava tanto ele, que tudo que ele colocava a mão prosperava. Potifar deixava tudo na mão dele. Só que a mulher foi tão suja, que fez? Ele não quis, ela arrancou a veste e falou, tá vendo, homem que tu confiaste, olha o que esse menino fez, me deitou comigo, a mentira foi tão grande. O que ele teve que fazer? Mandar prender José. E ali na prisão ele organizava tudo, porque tudo que ele colocava a mão prosperava. Só que para isso ele teve que amadurecer, saber colocar as palavras certas, saber colocar os pensamentos dele em ordem. Quando eu brinco, vamos respirar. Por quê? Porque quando a gente respira, a gente coloca o nosso cérebro está tão agitado por causa das circunstâncias, que quando a gente respira, a gente coloca os pensamentos tudo no lugar, tudo da maneira correta. Quando veio a interpretação dos sonhos, ele deu totalmente a voz a Deus. Só que para ele dar totalmente essa voz a Deus, ele teve que amadurecer dentro dele, administrar os sonhos, os desejos, as correrias dentro dele, como um homem crescido. Muitas vezes nós não administramos o que Deus colocou em nossos corações, nas nossas mãos. E quando ele chegou perante a Faraó, tiveram que dar um banho nele, arrumar ele, ordenar, né, como eles falavam, com roupas, com vestes limpas. Tiveram que dar um banho de mirra, né, como eles falavam, que era o perfume da época.
para poder chegar perto de Faraó. E o medo, né, do Faraó abaixar eu sempre esqueço o nome daquele treco que segura. O medo dele abaixar e morrer naquela época. E Josafá o rei ali, ele abaixou a cabeça, o rei do Egito, pelo que ele disse. E ele soube administrar 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Pensou, gente, não são 7 dias. Como é que pensa administrar uma casa para 7 dias? Você faz uma compra, uma feira, isso daqui eu sei que dá para 7 dias. Agora pensou para 7 anos, o tanto de coisa que tinha que estocar, e ainda não era para uma família, era para a terra do Egito inteira. Muita gente. Sem ter nem noção. Quando ele foi ser governador, ele aprendeu com Deus como administrar o que Deus estava dando na mão dele. Foi que Deus falou: a gente tem que aprender a administrar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades, o que Deus coloca em nossa mão. Mas é pequeno. Não importa. É coisa pequena que Deus faz, para aquela pequena virar grande. Porque coisa grande, todo mundo está vendo. Quando o pecado é muito grande, todo mundo vê na hora, todo mundo te condena. E aquele que começa por pequenininho? Aquele ninguém vê. Só que ele vai se afundando, ele vai se afundando, vai se afundando. Quando estoura a bomba, ele está maior do que tivesse um tecido grande. E as nossas bênçãos são do mesmo jeito. Sair de cuidar do pequeno, igual quando eu estava escrevendo e conversando com Deus, porque de domingo passa aquele desenho no 7, né, que é sobre a Bíblia. Aí ele estava falando que o seu Senhor deu 5 moedas para um, 2 para outro e 2 para um, para poder multiplicar aquilo que estava colocando na mão. O 5 foi plantar, foi fazer as coisas para poder multiplicar. O 2 também. O 1 ficou com... Não. Aqui ele fica confiando muito na gente, né? Pelo desenho. Não, eu vou guardar para me não perder. Aí o de 2 moeda falou: olha, eles vão estar fazendo uma cidade pequenininha do outro lado. Vamos fazer tipo um barquinho. E vamos cobrar das pessoas para poder levar de um lado para o outro. E aí a sua moeda vai ser multiplicada. Ele falou: não, vou fazer isso não. O seu senhor veio. Chegou no primeiro e falou. E aí ele falou: o senhor me deu 5, consegui multiplicar por 10. O senhor me deu 2, consegui multiplicar por 4. E você? Não, eu guardei o que o senhor me deu. Dom, foi como igual eu brinco com o Leandro. Dom, o cemitério está cheio. Porque muitas vezes a gente não passa o que a gente aprende. Uma vez eu conversei com uma pessoa, não, porque tem que São Francisco, quando eu ensinar uma pessoa, e essa pessoa for melhor do que eu consegui ensinar pelo menos um. Ela foi melhor do que eu. É assim que eu acredito. Que as pessoas têm que ser melhor do que eu aprendi. Ela ser melhor para poder ensinar, para poder cuidar. Essa sim tem que ser melhor do que nós. Aí ele trouxe sua família todinha, Jacó. Ele trouxe a família de Jacó para cá, para o Egito, José. Porque ele sabia como cuidar. Ele aprendeu a cuidar. Então ele começou a cuidar da mãe. Já não tinha mais a mãe, mas aprendeu a cuidar do pai. Aí Deus colocou assim no meu coração: como está a nossa maturidade em tudo? Em tudo. Falei um pouco dos meus filhos, para a maturidade. Porque José ali
se a gente ler do 30, do versículo 22 ao 46, como ele cresceu, como criança, como adolescente, como um homem de Deus, até ser governador. Colocou um poder na mão dele para ele cuidar. E a gente brinca que quando eu coloco o poder na sua mão, eu vou saber quem você é. Eu tinha uma coordenadora na escola, que quando ela era professora, nossa, fazia um monte de coisa, ajudava a gente tudo. Quando deu poder para ela como coordenadora, ela só faltava te pisar e sapatear em cima de você, porque ela tinha um carimbo. Uma vez ela olhou para minha cara e falou: mas eu tenho carimbo para carimbar. Eu olhei para a cara dela: meus parabéns pelo carimbo, que Deus te abençoe com esse carimbo. Só que se você sabe como a gente lida aqui, o carimbo para mim é indiferente. Então não adianta a gente ter poder e não saber administrar o que Deus está nos dando. Foi fácil ser mãe? Não. E olha que cada um pensa de um jeito. Eu falo: como pode? É o mesmo pai. Os três foi cesariana. E são totalmente diferentes um do outro. Pode ser na aparência um pouquinho parecido com o outro. Até nas artes, né? Como fala. Mas em atitudes, em pensamento, no que pensa, misericórdia. Por isso que eu falo: gente, vamos aprender a ser independente. Vamos ensinar essas criançadas a aprender. Né? Quando eu falei para a médica que o Lucas, ele arruma a cama dele, lava a louça, faz o café da mãe dele sozinho, a médica olhou com uma cara: tá errado? Ele tem 10 anos, qual é a obrigação dele? É estudar e tirar boa nota e fazer a obrigação dele dentro de casa. Ele só tem essa preocupação. E nós, qual somos a nossa obrigação? Por isso, quando eu falei para Deus brindar nossos sentimentos, porque muitas vezes nós pensamos em tanta coisa que acontece em nossa volta, que esquecemos de ir perante Deus e nos chorar diante dele. Como muitas vezes quando a gente brinca, até gritar diante dele: Deus, igual eu fiz esses dias, o Senhor está me ouvindo? Né? Aí Deus fala: calma. Eu falei: Senhor, então me ensina dessa calma. Né? Igual eu brinco, não me dá força não, que senão força nós mata, nos dê sabedoria. Né? Hoje eu quero que vocês pensem um pouquinho. Eu quero que vocês fechem os olhos sem dormir, né? Por causa do calor ajuda muito. E qual está sendo a nossa entrega hoje, para a gente poder crescer? Qual está sendo a nossa entrega hoje, para a gente poder realmente ouvir o que Deus está nos falando? A gente teve que fazer uma entrega. Uma entrega para estar aqui, uma entrega para nos entregar diante de Deus. O que nós estamos entregando? Para a gente poder amadurecer e crescer e chegar aonde que Ele quer que nós chegamos. Logicamente que não é fácil. Logicamente que nós temos, como eu falo, os desafios. Nós temos, como eu falo, os degraus. Só que esses degraus a gente tem que conquistar ele um por um. Porque se a gente subir como um elevador ou uma escada rolante, a gente vai descer. Porque a gente foi muito rápido. Não digo que Deus não pode fazer ele rápido, mas muitas coisas nós temos que aprender degrau por degrau. Eu não sou mestre de obra, mas se a gente fazer um degrau bem feito e fazer o outro bem feito, e assim bem feito, a gente não vai precisar voltar. A gente não vai precisar voltar. Como criança, é como tirar uma nota ruim na escola. Não repetiu aquele ano, então a gente vai fazer tudo de novo. Só que a gente não pode esquecer que as matérias vão ser as mesmas. Nós estamos prontos para poder ouvir as mesmas matérias. Igual eu brinco com o Lucas, vamos estudar para tirar boa nota. Para você não ver tudo de novo a mesma matéria. Né?
E nisso a gente vai criando maturidade. Nisso a gente vai aprendendo. Senhor, eu venho em tua presença nessa noite. Eu venho te pedir, Senhor, maturidade, Senhor amado, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Para aprender, Senhor amado, a abrir nossos corações diante de ti. Não só abrir, Senhor, mas sim nos rasgar diante de ti. Rasgar o que o Senhor quer diante de nós. Rasgar, Senhor amado, para ver o teu milagre e o teu poder através de nossas vidas. Porque muitas vezes, Senhor, nos sentimos tão pequenos, tão inferior naquilo que o Senhor nos manda, e ainda falamos para ti: não consigo fazer. Quem sou eu? Manda outro. Eu vou fazer? Eu nem sei ler direito a sua palavra. Mal eu leio 2, 3 capítulos. E como eu vou fazer? E o Senhor nos capacita cada vez mais no teu Espírito, na tua presença. Senhor, venha, Senhor, nos visite, Senhor. Que a gente não possa, Senhor, só estar no raso, como eu falei no começo, mas se mergulhar em tua presença, mergulhar no teu querer, mergulhar, Senhor amado, na tua profundidade. Porque quem mergulha lá no fundo, dizem que é a coisa mais linda que é o oceano. As conchas, os peixes, dizem que é uma vida linda lá de baixo. E isso o Senhor fez. Que a gente possa mergulhar nessa noite, nessa presença. Mergulhar, Senhor, sem medir esforços. Porque muitas vezes nós colocamos horário para fazer isso. Ah, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Igual muitas vezes o Senhor me falou. Muitas vezes a gente fica tanto tempo mexendo num celular ou assistindo. A gente sai do celular, mas vai para uma série. Não digo que não é legal assistir uma série ou um filme. Mas quanto tempo eu estou, Senhor, gastando a minha presença contigo? Quantas vezes, Senhor, quais são os horários que eu estou me gastando contigo? Eu estou me dando porque eu não me gasto contigo. Eu me dou. Muito obrigado, Senhor amado, por essa noite. Obrigado por cada vida que estás aqui. Que o Senhor possa, Senhor amado, plantar, Senhor, cada vez mais, cada sementinha em cada coração. Que eles possam cada vez mais, Senhor, sentir quem o Senhor é. Visita cada sonho, porque o sonho de ninguém daqui morreu. Porque sonho é vida. E o Senhor sonha nos sonhos de cada um que estás aqui. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por estar, Senhor amado, passeando em nossa volta, passeando em nosso meio, sentindo, Senhor amado, nosso coração diante de Ti. Muito obrigado pelo Teu carinho, pela Tua presença e pelos Teus milagres. Que eu possa aprender, Senhor amado, a ser grato a Ti. Grato pelo Teu amor, grato pela Tua presença, grato pelo Teu querer, grato até pelas lutas, porque pelas lutas eu sou forjada, pelas lutas eu aprendo que é Te servir e Te honrar, Deus. Muito obrigado, Papai querido, é que eu Te louvo e Te agradeço, Deus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa palavra linda, maravilhosa. Essa palavra, Deus, onde tem falado nos nossos corações, Pai. Nessa noite, como mãe, como pai, e todos nós aprendemos, crescendo, Pai, na Tua presença, e que o Senhor nos ensine. Que cada processo, Pai, das nossas vidas, que nós venhamos olhar para a vida de José, assim como foi falado aqui, Pai. E tem momento, Deus, nas nossas vidas que
que nós fazemos uma oração e nós pedimos algo e nós queremos que seja para agora, para amanhã. E tremendo, né, a palavra de José, porque ele teve um processo, um tempo, né? Nós podemos ler até muito rápido e falar assim: José foi jogado no poço, ele foi preso, ele chegou a governador, né? E dentro de 5, 6 minutos nós podemos ler a história toda de José, mas nós sabemos que foi um processo demorado, não foi tão rápido. E que nesse ano de 2026 que está por vir, que nem aprender, esperar na presença de Deus, que nós venhamos obedecer assim como José obedeceu. Amém? Nessa noite eu quero finalizar aqui com a oração. Pelas casas, pelas vidas que nós estamos orando, e que o Senhor nos dê entendimento, que o Espírito Santo de Deus vá na frente para falar com essas vidas, que eu creio que essas casas que o Senhor que eles vão abrir a porta, nós até olhamos e falando assim: obrigado, porque você abriu a porta, mas é Deus que abre. Como nós já começamos essa semana, né? Deus já começou a fazer algo sobrenatural. E como Deus tem usado a vida da irmã, né? Então, quando nós começamos a nossa semana pedindo para Deus: Senhor, quero ser usado, usa a minha vida, eis-me aqui. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, agradecendo a Ti, Pai, por essa palavra, assim como eu falei. Oh, Senhor, em nome de Jesus, e apresentando, Pai, as vidas, as casas, Papai, oh Deus, como nós temos orado, Senhor, em nome de Jesus, e sabemos, meu Deus, que vai ser o Espírito Santo de Deus que vai tocar, Papai, nessas vidas, que nós todos nós podemos estar dispostos, Pai, oh Deus, para ir para o lar, para levar a Tua palavra, Senhor, oh Deus, porque a Tua palavra é luz, porque a Tua palavra tem poder, Papai. Em nome de Jesus, e que essas vidas abram as portas, não para não receber o pastor Leandro, para receber Josafá, o Roberto, a Carla, a pastora, mas que essas vidas possam abrir a porta, Pai, mas para receber Ti. Oh Deus, que quando eu entrar nos lares, Senhor, que eles possam estar sedentos, Papai, por Ti, que a Tua palavra, Deus, venha tocar no coração, Senhor, e que eles venham querer mudança. Oh Deus, porque o Senhor faz, e às vezes nós ficamos esperando só por Ti, e nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que crer, nós temos que acreditar, Pai, em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero agradecer a Ti pelas ofertas, Deus, já, oh Deus, foi colocado aqui, Papai, que o Espírito Santo de Deus nos ensina cada vez mais a ofertar e primiciar, Pai, nas vidas, em nome de Jesus. Pai, ó Deus, poderoso Senhor Deus, que o Senhor, Pai, possa nos guardar, Papai, durante essa semana, Papai, que o Espírito Santo de Deus, oh Papai, nos guarda, Deus, nossos automóveis, Senhor, que o Senhor possa levar, Papai, até as nossas casas, Papai, que todos nós podemos ter um ótimo de bênção nessa semana, e queremos, Senhor, que venha milagres. Levante suas mãos, que o amor do Pai Todo-Poderoso, Senhor, oh Deus, nos abençoe, oh Deus, como o Senhor tem usado com o seu grande Filho, Papai, que o amor nos enche, que nos capacite, e que Tua bênção venha todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado.